Nas terras mais ao norte de Faerun, onde a civilização se curva diante da vontade implacável do frio, estende-se o Vale do Vento Gélido. Encravado entre as montanhas da espinha do mundo e o mar de gelo em movimento, esse rincão esquecido pelos deuses é um refúgio para os que não têm para onde fugir e um desafio para os que ousam chamar essas terras de lar. Por meses a fio, o sol mal toca o horizonte. A noite parece eterna e uma aurora esmeralda dança acima do céu como um aviso dos deuses antigos. Tempestades uivantes arrastam neve sobre as trilhas, escondendo vestígios de viajantes, bestas e monstros. Aqui, sobrevivência é mais do que necessidade. É culto, é obstinação. E é aqui, entre as 10 cidades que repousa a vila de Termalaine, na margem leste do lago Maer do Aldon, ao sul de uma floresta de pinheiros eternamente cobertos de neve, Termalaine se ergue como uma sentinela silenciosa. Sua fundação mineradora ainda resiste, apesar da decadência que ameaça a cidade. Túneis abandonados serpenteiam sob a terra, vestígios do outrora lucrativo comércio de gemas. O outono se aproxima e, embora ainda seja Marpenot, o verão já cedeu lugar à dureza que se instala com pressa no Vale do Vento Gélido. 10 dias atrás, uma nevasca precoce cobriu a região com um manto branco, pintando os telhados, os pinheiros e as trilhas com a promessa silenciosa do inverno iminente. No entanto, o lago Maer do Aldon ainda se mantém livre do gelo. Suas águas agitadas pelo vento cortante refletem o céu acinzentado e as auroras que começam a reaparecer nas noites mais escuras. Termalaine, com seus prédios de madeira escura e janelas fechadas, vive entre o silêncio da neve e o murmúrio constante dos que lutam para manter a rotina. Os mineradores retornam aos túneis que serpenteiam abaixo da cidade, enquanto os pescadores ainda desafiam as margens do lago em busca dos últimos cardumes antes que a temporada feche suas portas. As chaminés já começaram a trabalhar mais cedo este ano, e os olhos se voltam para o céu, temendo que a próxima tempestade venha antes do tempo. Mesmo assim, há algo mais do que o frio se aproximando. Sussurros correm entre as tavernas e as esquinas. De sombras vistas nas florestas, vozes que chamam do lago e antigos nomes que começam a ser sonhados novamente. O som abafado de passos sobre a neve ressoa suavemente na manhã fria de Termalaine. A luz pálida do sol de Marpenot se infiltra entre as nuvens esfiapadas, tocando os telhados com um brilho frágil. A nevasca que caiu 10 dias atrás ainda cobre a vila como um cobertor espesso, embora comece a derreter em pequenas poças lamacentas, próximas às portas e vielas mais movimentadas. A porta de uma das cabanas se abre com um rangido contido, e dele emerge uma figura que não pertence inteiramente a este mundo. Kaunan, o Eladrin, carrega em si o perfume distante de florestas encantadas. Mesmo aqui, em meio ao frio, folhas ressequidas e pequenos galhos brotam de seus cabelos, como ramificações de um cervo ancestral moldado pela própria essência de Feywild. Seus olhos refletem a luz com um brilho distante, como se ainda vissem um plano que não é este. Ele puxa o manto sobre os ombros e respira fundo. O ar frio não o incomoda. É quase como se fizesse parte dele. Atrás da janela, de dentro da casa, Beona o observa com olhos grandes e ansiosos. A menina, de não mais que 7 verões, segura um cobertor até o queixo, o rosto ainda pálido dos pesadelos recentes. Mas há um calor em seu olhar, o tipo de devoção silenciosa que só nasce de alguém que foi salvo quando mais precisava. Ela não bate no vidro, não chama por ele, apenas observa, como se guardar sua silhueta fosse um ritual. Kaunan, para um momento, pressente o olhar. Seus olhos se voltam lentamente para a janela. Ele não sorri, mas a quietude em seu rosto carrega uma ternura velada, como o silêncio de uma floresta antes do amanhecer. Ele levanta uma das mãos e faz um pequeno gesto, um arco de dedo, como a curva de uma folha ao vento. Então segue seu caminho pelas ruas de Termalaine, o cascalho e a neve rangendo sob suas botas. Seu destino, a taverna, o ceifador e o gancho, um refúgio de rumores, calor e talvez os primeiros fios do destino que agora se entrelaça ao seu.
As dobradiças da porta da taverna rangem suavemente quando Kaunan entra, trazendo consigo uma rajada de vento frio que faz os poucos clientes virarem os rostos por reflexo. O ambiente, aquecido por uma lareira de pedra ao fundo, exala cheiro de madeira queimada, ensopado de peixe e cerveja fraca. É quase hora do almoço, mas o salão ainda está tranquilo. Alguns mineiros conversam em voz baixa perto da lareira. Um caçador sonolento cochila encostado no batente da janela, e um grupo de jovens carrega lenha para os fundos. Atrás do balcão, ajeitando garrafas e anotando pedidos com uma pena fina, está Marceline. Seus cabelos longos e lisos estão presos num coque prático, e os óculos de lentes quadradas dão a ela um ar de precisão que contrasta com o ambiente rústico da taverna. Há algo de elegante em seus movimentos, como se cada gesto ainda carregasse a memória de uma educação refinada. Mas seus olhos, atentos e ligeiramente cansados, revelam outra verdade, a de alguém que já viu mais do que gostaria e sobreviveu para continuar lutando. Ela percebe Kaunan imediatamente ao entrar. Ele é difícil de ignorar, mesmo depois de dias habituando-se à sua presença na cidade. Ela ergue o olhar por sobre os óculos e faz um leve aceno com a cabeça, respeitosa, mas contida. Bom dia, Kaunan. Diz ela, sua voz baixa, firme. Beona dormiu bem? O Eladrin devolve o aceno com um sorriso contido e uma inclinação suave de cabeça, os galhos em sua testa balançando levemente com o movimento. Dormiu. Sem pesadelos desta vez? Responde ele com suavidade. Agradeço por perguntar. Sem mais palavras, ele caminha até o balcão, onde Vernon, o dono da taverna, seca canecas com um pano encardido. Um meio-orc de ombros largos, de braços peludos e sobrancelhas espessas, Vernon ergue o olhar com um grunhido amistoso. O elfo das árvores aparece. Vai querer chá ou vai finalmente aceitar algo mais forte desta vez? Kaunan sorri de canto, um brilho ligeiro nos olhos. Surpreenda-me. Vernon ri enquanto Marceline volta ao que fazia, mas seus olhos demoram um segundo a mais em Kaunan, como se ainda tentasse decifrar aquele enigma vindo do outro lado do véu. Enquanto isso, pelas trilhas que chegam a Termaline, vindo de Targos, um grupo de viajantes se aproxima. As trilhas cobertas de neve rangem sob as botas dos viajantes, enquanto as torres baixas e chaminés fumegantes de Termaline surgem à frente, recortadas contra o céu cinzento de Marpenot. O vento gelado sopra constante, mas não feroz. Uma brisa fria que anuncia o início da transição para um novo rigor do inverno. Kelerion caminha à frente com passo firme, seu manto dourado e branco trazendo um brilho sutil sob a luz difusa do sol. Os traços élficos de seu rosto são suavizados pela aura celestial que o cerca. Uma presença serena e imponente, como uma lareira acesa no meio da escuridão. O símbolo de Amalnator, Deus do Sol e da Ordem, repousa em seu peito como uma promessa, de justiça, de esperança e de luz, que persiste mesmo quando o céu se recusa a clarear. Ao seu lado, Ignex avança com calma. Seu manto de pele simples esconde parcialmente as cicatrizes que marcam seu rosto vermelho, mas seu semblante é sereno, quase gentil. Seus olhos, de um âmbar quente, observam a cidade com a paciência de quem escuta as árvores antes de entrar em uma floresta nova. Não há pressa em seus gestos, nem desconfiança, apenas a leve tensão de quem caminha entre estranhos pela primeira vez. Chegamos! Diz Ignex com voz baixa, quase abafada pelo vento. Kelerion assente, os olhos voltados para a arquitetura simples da vila. Termaline. Última parada antes do silêncio. Espero que o templo de Amalnator me guie mesmo aqui. O templo talvez não esteja aqui, mas a luz caminha contigo. Responde Ignex com um sorriso leve. A dupla atravessa a praça central, onde alguns moradores empilham lenha e trocam notícias. Olhares discretos seguem os passos do Aasimar, brilhante e do Tiflin marcado, mas nenhum se aproxima. Estranhos são comuns em tempos difíceis, mas nunca bem-vindos à primeira vista. Logo, a porta da taverna do O Ceifador e o Gancho
se ergue diante deles. Kelerion a empurra com firmeza, deixando entrar uma lufada fria que faz as chamas da lareira dançarem. Os clientes levantam o olhar com curiosidade. Vernon, atrás do balcão, ergue uma sobrancelha. Marceline desvia o olhar por um instante dos copos que seca. E Kaunan, sentado próximo, observa os recém-chegados com o mesmo cuidado com que se observa o início de um presságio. Kelerion entra primeiro, o símbolo de Amalnator refletindo a luz da lareira. Ignex o segue, puxando o capuz para trás e revelando os chifres curvados que contrastam com sua expressão serena. Uma mesa, se possível, Diz Kelerion em tom educado. e um pouco de chá quente, se houver. Vernon resmunga algo inaudível, já pegando 2 canecas. Estranhos chegando com o frio. Deve ser o destino tentando agitar as brasas. A taverna volta a seu burburinho suave, depois que a porta se fecha com um baque leve, atrás de Kelerion e Ignex. O calor do ambiente começa a afastar o frio de seus mantos encharcados de neve, e o cheiro de peixe defumado e ervas cozidas se intensifica com o passar dos minutos. Marceline, já habituada à rotina, se aproxima da mesa onde os dois se sentam com o mesmo profissionalismo com que trata feridas. Direta, mas cuidadosa. Bom dia. O prato do dia é ensopado de truta com raiz de mandrágora. A bebida mais forte que temos é o sopro do dragão branco. Que vai ser? Kelerion troca um olhar rápido com Ignex, que dá de ombros com um meio sorriso. 2 pratos e 2 doses do sopro, então. Responde o clérigo, tirando uma pequena moeda de prata da bolsa. Marceline assente com um aceno silencioso, os óculos descendo um pouco no nariz, enquanto ela avalia os dois com mais atenção. Principalmente o brilho discreto que emana de Kelerion e o contraste sereno nos olhos do Tiefling. Enquanto ela se afasta, Kaunan, que observava da mesa ao lado, se levanta com passos calmos e se aproxima, os galhos em sua cabeça oscilando com o movimento. Ele para à beira da mesa dos recém-chegados, com a curiosidade típica dos que vivem entre mundos. Não costumamos ver rostos novos chegando pela manhã. Diz ele com a voz suave. E menos ainda, juntos. Ignex olha para cima primeiro, seus olhos âmbar piscando com surpresa, mas sem hostilidade. Nem todo dia é comum, Responde. mas alguns encontros são como a primeira nevasca. Silenciosos, mas cheios de significado. Kelerion, mais direto, inclina levemente a cabeça. Sou Kelerion, servo de Amalnator. Este é meu companheiro Ignex. Estamos viajando pelo vale. Kaunan assente como se reconhecesse algo nos nomes, ou talvez na forma como foram ditos. Kaunan, temporariamente hóspede de Thermaline, diz e um sorriso quase imperceptível se forma. Talvez o destino tenha planos para encontros assim. Marceline, do outro lado do salão, retorna com as 2 tigelas fumegantes e copos de vidro opaco com o líquido levemente azulado do sopro do dragão branco. Ela para por um segundo, observando a conversa silenciosa que se forma entre os 3. Há algo ali, uma ligação nascente, como fios puxados por mãos invisíveis. Ela serve os pratos sem interromper, mas seu olhar permanece em Kaunan por um instante mais longo, e depois em Kelerion. Como se tentasse adivinhar qual será o próximo passo naquela dança de estranhos que talvez o destino começasse a coreografar. Enquanto o vapor das tigelas recém-servidas sobe preguiçoso até o teto de madeira, Marceline permanece parada por um segundo a mais do que o necessário. À primeira vista, está apenas observando o grupo reunido. Kaunan, Kelerion e Ignex, ainda no início de uma conversa educada. Mas seus olhos, por trás das lentes grossas, vasculham mais do que rostos. Procuram gestos, intenções, sinais, um toque sutil nos dedos, uma maneira específica de inclinar o corpo ao falar. O modo como Kelerion ajeita a manga ao pegar a caneca, ou como Ignex gira o copo devagar antes de beber. Nada explícito. Mas quem foi treinada para reconhecer o canto dos ladrões, a linguagem secreta de Waterdeep, sabe que os melhores são aqueles que quase não dizem nada. Ela finge coçar o queixo com um gesto ensaiado,
como se pensasse em outra coisa. Mas o sangue já está mais frio e o estômago um pouco mais apertado. Não pode ser. Não aqui. Durante um instante, o som da taverna parece distante. Um eco abafado de vozes, risos e passos. Como se estivesse de volta aos corredores escuros da Cidade dos Esplendores, onde palavras eram facas e olhares podiam selar destinos. Marceline respira fundo, retoma o foco e se afasta com o mesmo profissionalismo de sempre. Mas agora seus olhos voltam ao trio com outra intenção. Se eles são mesmo quem suspeita que sejam, a calmaria em Termaline está prestes a acabar. Enquanto se afasta com a bandeja vazia, Marceline lança mais um olhar rápido por sobre o ombro. Agora que o trio conversa com mais naturalidade, ela observa com mais atenção os gestos, os olhares, a cadência das palavras. Nada que se pareça, de fato, com os sinais secretos do canto dos ladrões. Nenhum toque no anel, nenhum código nos ombros ou nas mãos. Nenhum padrão oculto em frases que pudessem significar mais do que parecem. O peso no peito começa a aliviar, lentamente. Foi só o reflexo de noites mal dormidas. Pensa ela, esfregando as têmporas discretamente. Desde que começara a dobrar turnos entre a taverna e os atendimentos noturnos em sua pequena casa, o cansaço se acumulara em camadas invisíveis. A mente, sempre vigilante por necessidade, começava a ver fantasmas nas entrelinhas, velhos hábitos difíceis de matar. Ela solta um suspiro contido e balança a cabeça, como que afastando os pensamentos que insistem em puxá-la de volta para o passado. Ladrões ou não, esses três são viajantes. E se tem algo que Termaline sempre precisou, mesmo que não admitisse, é de gente disposta a ficar, nem que seja por um tempo. Ao se virar novamente para o balcão, Marceline nota que Vernon a observa com um olhar curioso, como se tivesse lido algo em sua expressão. Fantasmas de Waterdeep? Ele pergunta em tom baixo, quase zombeteiro. Ela responde com um meio sorriso e um levantar de sobrancelha. Só cansaço e um pouco de paranoia. Os dois andam de mãos dadas ultimamente. Vernon volta a polir uma caneca sem comentar mais nada. E a tarde segue, quieta como a neve que começa a cair de novo, fina e constante, como se o céu suspirasse em branco. A porta da taverna se abre de repente, deixando entrar uma lufada de vento frio e pequenos flocos de neve que giram no ar como poeira encantada. O burburinho no salão diminui, quase por reflexo. Na soleira está um meio-orc alto e bem apessoado, de ombros largos e postura impecável. Suas roupas, apesar do clima, são finas e bem cuidadas. Um sobretudo de lã escura com detalhes bordados em prata e botas de couro limpo. Não há sinais de armas à vista, mas o respeito que ele impõe é visível em cada olhar que se volta em sua direção. Warus Mestil, o orador de Termaline. Ele entra com calma, sem pressa, como alguém acostumado a ocupar espaço e a ter os olhos da vila sobre si. Ao passar por Marceline, faz um leve aceno de cabeça, formal, mas respeitoso. Senhorita Marceline. Ela retribui com um leve movimento e um orador quase inaudível, voltando ao trabalho com naturalidade. Os olhos de Oarus então se voltam para a mesa onde Kaunan conversa com os recém-chegados. Ao ver o Eladrin, seu semblante muda sutilmente. Os traços sérios se suavizam e um sorriso genuíno, raro em tempos de desconfiança, se forma em seu rosto. Kaunan, Diz ele, aproximando-se. Fico feliz em ver você e saber que está se enturmando. Kaunan se levanta com cortesia e o cumprimenta com um aceno leve. Oarus continua. O que você fez por Beona e pelos Logalar não será esquecido. Não por mim e não por Termaline. Ele estende a mão, firme e direta, num gesto que é tanto agradecimento quanto respeito. Kaunan a aperta contido, mas receptivo. O olhar de Oarus passa então por Kelerion e Ignex, analisando-os brevemente com a experiência de quem já viu muitos tipos de viajantes entrarem e saírem da vila. Não sou de interromper conversas, mas se estiverem por aqui por um tempo, talvez possamos conversar. Há rumores se espalhando pelo vale. E Termaline, como você já deve ter notado, não é mais tão tranquila quanto parece.
Ele recua um passo e conclui mais leve. Quando puderem, passem pelo salão do orador e tragam apetite, pelo menos para a informação. Com outro leve aceno para Marceline, desta vez quase cúmplice, o Aros se dirige ao balcão para falar com Vernon, deixando atrás de si um fio de tensão no ar. Não ameaçadora, mas carregada de algo maior. Como o prelúdio de uma virada nos ventos do norte. O barulho na taverna volta aos poucos, como uma maré que retorna após a pausa da autoridade. Colheres tocam pratos, risadas discretas ecoam e cadeiras rangem sob os corpos pesados dos mineiros que chegam para o almoço. A lareira estala mais alto, tentando competir com o burburinho crescente. Mas na mesa de Kaunan, Kelerion e Ignex, os olhos ainda acompanham discretamente o movimento do orador. O Aros Mestil está inclinado sobre o balcão, falando em voz baixa com Vernon, o velho dono da taverna, cujo rosto habitualmente inexpressivo agora carrega uma linha funda entre as sobrancelhas. A conversa é curta, mas carregada. O Aros gesticula pouco, mas o pouco que se move diz muito. Tensão contida, urgência camuflada sob a máscara da liderança. Kaunan franze levemente o senho. Kelerion cruza os braços, pensativo. Ignex apenas observa em silêncio, os olhos fixos nos gestos. Em seguida, o Aros se afasta do balcão e vai até o quadro de avisos, uma velha placa de madeira escurecida pelo tempo, presa à parede ao lado da porta. A maioria dos avisos são coisas comuns. Trabalhos braçais, venda de suprimentos, avisos de reuniões. Mas o orador saca um pergaminho novo de dentro do sobretudo. Ele o prende com um prego firme e permanece ali por um momento, olhando o papel como se meditasse sobre o que ele significa, ou sobre o que poderia desencadear. Depois, sem dizer mais nada, ele ajeita o casaco, lança um último olhar pela taverna e parte. A porta se fechando atrás dele com um baque seco, abafando novamente o som do vento lá fora. Um silêncio sutil se instala por um instante entre os que perceberam a cena. Não é medo, mas é expectativa. Kaunan quebra o silêncio à mesa. Aposto que aquele aviso não é sobre trabalho comum nas minas. Kelerion assente lentamente. Nem sobre peixe fresco, certamente. Ignex, com um sorrisinho torto. Alguém vai até lá ver. Ou esperamos o cheiro de problema chegar até nós. A curiosidade é mais forte que o medo. 2 mesas se esvaziam e alguns moradores, caçadores, pescadores, um par de mineiros de rosto encardido, se aproximam do quadro de avisos. Cochichos se seguem. Alguns franzem o senho, outros apenas bufam, indiferentes. Um homem de meia idade com cheiro de peixe murmura algo e volta para seu banco, resmungando sobre mau tempo até para problemas. Atrás do balcão, Marceline continua observando. Não os clientes no quadro, mas Vernon. O velho taverneiro disfarça bem, mas ela vê o que os outros não notam. O leve ranger do maxilar, a tensão nos ombros. Vernon está preocupado. E quando Vernon está preocupado, é porque vem coisa séria. O grupo se entreolha. Sem uma palavra, os 3 se levantam. Há um peso novo no ar, como se todos soubessem que o tempo da calmaria está acabando. Enquanto Kaunan se dirige ao quadro de avisos, Ignex se aproxima do balcão e pergunta com um tom tranquilo. Vernon, há algum druida nesta região? Vernon o encara por um momento, limpando as mãos num pano já manchado de cerveja. Um só. Vive ao norte, na borda da floresta. Ninguém sabe o nome dele. Aparece de vez em quando quer, e some por meses. O povo diz que fala com lobos. Eu digo que fala com o vento. Ignex assente com um sorriso contido. Ao lado, Kelerion tenta sua sorte. E algum templo de Amalnator? Vernon balança a cabeça devagar. Não por aqui. Talvez em Bryn Shander, se procurar bem. Aqui em Termaline, temos o altar dos antigos pescadores. Serve mais para preces desesperadas e velas para o lago. Mas se seu Deus escuta o que brilha, talvez escute por lá também. Enquanto isso, Kaunan lê os avisos com atenção. O pergaminho recém-afixado pelo orador chama atenção com letras fortes e diretas. Oportunidade de trabalho para aventureiros.
Termaline busca indivíduos dispostos a investigar estranhos acontecimentos. Recompensa garantida. Falar com o orador Mastio no salão da vila. Urgente. Ao lado, um outro aviso menos recente, rabiscado à mão com tinta barata. Temporada de caça. Pagamos bem por peles de animais em bom estado. Entregas na oficina de curtume. Caçadores experientes preferidos. Não aceitamos material congelado. Kaunan estala os dedos devagar, em um gesto involuntário, e volta-se para os companheiros. Parece que Termaline realmente tem espaço para forasteiros. Kelerion se aproxima, lendo por cima do ombro do Eladrin. E onde há problemas, há propósito. Ignex apenas dá de ombros, olhando na direção do vento que passa pela fresta da porta. Ou pelo menos há caminho. O som da taverna muda novamente, desta vez não por tensão, mas pelo ciclo natural do dia. A hora do almoço termina e, como um organismo que respira, a taverna exala seus frequentadores de volta às ruas geladas. O ranger das cadeiras se mistura aos murmúrios de despedida, e o som da porta abrindo e fechando várias vezes marca o fim de mais uma movimentação. Os copos meio vazios ficam para trás, junto com o cheiro de peixe frito, pão torrado e suor seco. O crepitar da lareira volta a dominar o espaço. Kaunan, Kelerion e Ignex retornam à sua mesa, agora com mais espaço e silêncio ao redor. O sol lá fora, o pouco que ainda resta dele, lança uma luz opaca pelas janelas embaçadas. Atrás do balcão, Marceline tira o avental com movimentos contidos. Ela o dobra com precisão, como se o tecido guardasse segredos. Faz um último aceno discreto a Vernon, que responde com um grunhido distraído, ainda pensativo. Seus olhos continuam voltando ao quadro de avisos. Marceline se aproxima da mesa do trio. Posso me juntar? Pergunta suavemente, ajustando os óculos de lentes quadradas. Kaunan sorri de leve e faz um gesto com a mão, indicando a cadeira vazia ao lado dele. Ela se senta, se ajeitando na cadeira com postura perfeita de uma nobre de Waterdeep, e então fala com a voz baixa, quase um sussurro. Vernon está preocupado. Fingiu bem, mas eu conheço aquele olhar. É o mesmo que ele tinha quando o nevoeiro engoliu os barcos do lado oeste. A mesma tensão, como se já soubesse o que está por vir. Ela cruza os braços, olhando de canto para o balcão vazio. E se o orador está fixando avisos pessoalmente? Ou tem algo muito sério acontecendo, ou ele não confia mais em seus próprios homens. O silêncio paira por um momento. Lá fora, o som distante de um trenó sendo puxado na rua. O frio ainda está firme. Kelerion inspira devagar, como quem ouve um presságio nos ventos do norte. Ignex observa Marceline, as cicatrizes no rosto dele capturando sombras dançantes da lareira. Kaunan, por fim, murmura. Talvez seja a hora de descobrir o que Termaline esconde sob o gelo. O silêncio é rompido com violência súbita. 3 toques de sinos, espaçados, lentos, graves como uma pedra rolando montanha abaixo. O som reverbera por entre as tábuas da taverna e pelos corações de quem o ouve. Na mesma hora, os poucos fregueses remanescentes da taverna param o que estão fazendo. Um levanta a cabeça devagar, outro fecha os olhos por um segundo, em respeito. Ninguém diz uma palavra, mas todos sabem o que significa. Alguém morreu e será enterrado. Marceline fica imóvel por um instante. Depois, seu olhar se torna distante. Ela já ouvira esses sinos antes, em Waterdeep, em outros tempos, por outras razões. Mas aqui, no gelo do norte, o luto tem um som mais frio, mais pesado. Kelerion fecha os olhos e murmura uma prece silenciosa a Amalnator. Ignex apenas abaixa levemente a cabeça. Respeito em silêncio. Kaunan, no entanto, se vira em direção ao som com confusão nos olhos. Ele olha para os outros, depois para fora, depois volta-se a Marceline, falando baixo. O que é isso? Esse som parece um lamento. É algum tipo de magia? Marceline responde sem tirar os olhos da janela. É costume daqui. Quando alguém morre em Termaline, os sinos da praça tocam 3 vezes. Os moradores saem de onde estiverem e caminham juntos até o centro, como forma de luto e vigilância. Às vezes, o morto não morreu de causas naturais.
Kaunan engole seco, sentindo um frio diferente do clima atravessar sua espinha. Vernon, atrás do balcão, tira o avental e ajeita o casaco. Seu semblante é o mesmo de todos ali. Sóbrio, acostumado, mas não indiferente. Ele se vira, acena para Marceline e segue em direção à porta sem dizer nada, como um homem que já repetiu esse caminho vezes demais. Os clientes restantes o seguem, passos arrastados. Um murmúrio comum se levanta com as botas na neve lá fora. O grupo se levanta. Kaunan observa os outros caminhando em silêncio e se volta aos companheiros. Vamos com eles? Kelerion responde sem hesitar. Se há um corpo, há uma história. E talvez uma causa que precise ser iluminada. Ignex completa, já vestindo o manto. Ou uma escuridão que esteja crescendo. Marceline olha para a porta. Então suspira e murmura. Vamos, a morte também fala. Às vezes, mais do que os vivos. E juntos eles saem da taverna. O som dos sinos ainda ecoa, guiando seus passos rumo à praça de Termaline. Ao abrir a porta da taverna, o grupo é abraçado por uma lufada fria que parece vinda do próprio inverno eterno que ronda o norte. A neve cai em flocos espaçados, sem pressa, como se também lamentasse. Os sinos continuam a soar, cada toque mais distante que o anterior, como se o tempo estivesse sendo contado de trás para frente. Pelas vielas da vila, pessoas seguem em direção à praça com passos comedidos. Homens de rosto marcado pelo vento. Mulheres envoltas em peles grossas, jovens de cabeças baixas. O luto aqui é uma marcha silenciosa, quase ritualística. Termaline está acostumada com perdas, mas nunca indiferente a elas. Kaunan caminha ao lado dos outros, olhos atentos, absorvendo cada detalhe com um misto de fascínio e inquietação. Ignex mantém o semblante sereno, respirando fundo o ar carregado. Kelerion, por sua vez, caminha com os olhos voltados à praça, já sentindo a presença do divino pairar no ar. Chegam à praça. No centro, diante do poço da vila, ergue-se um caixão largo e curto, repousando sobre cavaletes de madeira escura. 2 tochas queimam ao lado, lutando contra o vento gelado. Os murmúrios tomam conta da multidão. O caixão está fechado? Você viu o rosto? Quem é? Deve ter sido horrível. O ar pesa com especulações e medo mal disfarçado. Ao lado do caixão, um anão veste uma túnica sacerdotal de tons azuis e dourados. O capuz abaixado revela uma barba bem cuidada e olhos cansados. Nas mãos calejadas, ele segura um símbolo de prata, um martelo apoiado em uma bigorna flamejante. Kelerion o reconhece imediatamente. Ele se inclina levemente em direção a Marceline e murmura. Moradin, o pai de todos os ferreiros. A presença do sacerdote deixa claro. O morto era um anão. E pelo tamanho do caixão, era de baixa estatura. Um corpo que não podia mais ser mostrado. O grupo observa enquanto o sacerdote se prepara para falar, mas a multidão ainda sussurra entre si. O mistério é denso, o medo mais ainda. Marceline sussurra, mais para si do que para os outros. Por que o caixão está fechado? O último som do sino se apaga, como uma vela que se apaga no escuro. O silêncio da praça é agora absoluto, apenas cortado pelo ocasional rangido de madeira, sob o peso do vento e dos flocos de neve que continuam a cair, suaves, mas incessantes. O sacerdote anão ergue uma das mãos, o símbolo de Moradin brilhando sob a luz fraca das tochas. Cidadãos e amigos de Termaline, Sua voz é firme, mas carregada de pesar. estamos hoje aqui reunidos para prestar nossas últimas homenagens ao nosso irmão Urgon Vent, que nos deixa prematuramente para se encontrar com nosso pai, Moradin, nos salões da Montanha Sagrada. Um murmúrio contido percorre a multidão ao ouvirem o nome. Alguns homens ao fundo tiram os gorros. Uma mulher cobre o rosto com um lenço grosso. O nome Urgon Vent pesa no ar. Kaunan, no entanto, perde momentaneamente o fio das palavras do sacerdote. Do outro lado da praça, sobre os ombros largos de um homem robusto de expressão séria, um comerciante talvez, uma menininha de cabelos loiros o avista, Beona.
Ela sorri como se todo o frio tivesse sumido ao ver o Eladrin. Seus bracinhos disparam no ar, acenando freneticamente para ele, chamando a atenção de quem estiver perto. Seu pai a segura com uma mão protetora, mas permite o gesto. O laço entre ela e Kaunan é evidente. Kaunan esboça um pequeno sorriso, discreto. Um calor tênue brota em seu peito. Um calor que contrasta com o luto em volta, mas não o nega. Ele devolve o aceno com um gesto sutil, respeitando o momento, mas honrando a vida que Beona representa em meio à morte. O sacerdote continua seu rito, falando sobre os feitos e a bondade de Urgon, que fora um explorador, conhecido por sua coragem. Mas sua morte repentina e silenciosa, e o fato de o corpo estar fechado em um caixão lacrado, deixa um vazio de respostas. Marceline cruza os braços, o olhar sério. Kelerion mantém a cabeça baixa, os olhos semicerrados em prece. Ignex observa o sacerdote, mas seus olhos voltam e meia analisam os arredores. Algo está errado, e todos parecem saber. Enquanto o sacerdote prossegue com palavras solenes sobre o retorno de Urgon aos salões de pedra de Moradin, Marceline permanece em silêncio, o olhar fixo no caixão lacrado. Mas não é só o luto que a silencia. É a memória que surge com força inesperada, como um sopro gelado vindo do passado recente. Urgon Went. Ela murmura, quase sem perceber. Ignex a ouve primeiro, virando o rosto em sua direção com o senho levemente franzido. Kelerion e Kaunan também se inclinam, atentos. Marceline abaixa um pouco a cabeça e fala baixo, o suficiente apenas para o grupo ouvir. Ele esteve na minha casa, algumas semanas atrás. Chegou com dificuldade, a pele pálida como neve, o corpo coberto de veias azuladas, como se estivesse congelando por dentro. Mal conseguia manter-se em pé. Eu tentei ajudar. Ela pausa por um instante, os olhos buscando alguma resposta no ar gélido. Disse que já havia procurado todos os clérigos da região, mas nenhum conseguiu curá-lo. Nem poções, nem orações, nada. Era como se o frio tivesse se alojado dentro dele, consumindo-o aos poucos. Não era uma doença comum, não era natural. Kelerion franze a testa, preocupado. Sua voz é um sussurro grave. Uma maldição, talvez, ou influência planar. Há magias frias que consomem a alma antes do corpo. Ignex cruza os braços, os olhos agora voltados ao caixão. Ele murmura. Ou o sinal de que algo muito antigo e perigoso despertou. Kaunan, ainda marcado pelas paisagens vibrantes do Reino das Fadas, sente um calafrio real e simbólico. A lembrança de seu próprio encontro com a Megera das Neves o faz refletir. Haveria conexão. Ao longe, o sacerdote de Moradin ergue a voz. Que Moradin guie sua alma pelas galerias de pedra e o acolha sob o martelo e a bigorna eternos. Que os ventos da montanha guardem sua memória. O grupo se entreolha. Marceline diz em tom baixo. Isso não é um caso isolado. Algo está acontecendo. E já começou a tocar Termaline. O sermão se encerra como uma brasa que se apaga devagar. As últimas palavras do sacerdote anão ecoando no ar gelado. Que Moradin o receba com honra, e que a terra da montanha o abrigue como um de seus filhos. Ele abaixa a cabeça em reverência, segurando o símbolo sagrado com ambas as mãos sobre o peito. A multidão respeitosa permanece em silêncio. Então ele ergue novamente os olhos e diz com voz forte. Pedimos agora que aqueles de bom coração, amigos ou irmãos de ofício, ajudem a levar Urgon até seu descanso final. Um instante de constrangedor silêncio se instala. Olhares se cruzam. Alguns murmuram entre si, mas ninguém dá um passo à frente. O nome de Urgon Went era quase estranho à vila, mesmo em morte. Havia retornado há pouco tempo de uma expedição solitária, e desde que voltou, andava doente, recluso, e agora morto. Nenhum parente, nenhum companheiro próximo. O sacerdote parece murchar por um instante, como se esperasse que pelo menos um nome se erguesse. Mas nada. É então que dois mineiros, homens robustos e de mãos calejadas, trocam um olhar e avançam. Um terceiro os segue logo depois, e um jovem aprendiz, provavelmente novo demais para carregar,
mas velho o suficiente para querer honrar alguém. Completa o grupo. Juntos eles se aproximam, pegam as alças do caixão largo e pesado e o levantam com um esforço contido. O sacerdote faz um gesto solene com a mão e o pequeno cortejo começa a caminhar em direção ao cemitério de Thermaline, situado perto da colina no lado leste da vila. O som das botas sobre a neve acompanha o silêncio dos que ficam. Kaunan observa em silêncio. Aquilo o marca. A morte sem rostos chorosos, sem nomes a serem ditos. Apenas o vazio. Ele aperta levemente os punhos dentro das mangas largas. Marceline respira fundo, os olhos fixos no cortejo, como se tentasse acompanhar a alma do anão. Kelerion fecha os olhos por um instante, murmurando uma oração silenciosa. Ignex observa os mineiros com respeito. Enquanto o caixão some pela trilha, o povo começa lentamente a se dispersar, voltando a seus afazeres. Mas algo permanece no ar. Um sentimento de que essa morte não foi o fim de algo, mas um presságio. A pá do coveiro rompe o silêncio com um som abafado. Chuf, chuf, chuf. A terra sendo lançada sobre a madeira do caixão de Urgon. O grupo permanece em pé, um pouco afastado, em reverência. O frio é constante, mas agora parece mais pesado, como se o próprio vento sussurrasse verdades esquecidas sob a neve. Marceline cruza os braços sobre o peito. Kelerion mantém a cabeça baixa, os olhos semicerrados em oração. Ignex apenas a observa, pensativo. E Kaunan ainda tenta compreender a profundidade de um costume tão estranho e solene. De repente, uma mão firme toca o ombro de Marceline. Ao mesmo tempo, outra recai com naturalidade sobre o de Kaunan. O Arus Mastil, orador de Thermaline, permanece ali ao lado deles. Seus olhos sérios, mas não hostis, varrem o grupo com um olhar calculado, de alguém acostumado a tomar decisões difíceis. Acho que vocês, por serem de fora, talvez estejam em melhor posição para me ajudar com um problema delicado. Sua voz é baixa, mas firme, para não atrair a atenção indesejada. Ele faz uma breve pausa, então completa, mantendo o tom discreto. Se estiverem interessados, me procurem no salão da cidade e tragam apenas quem confiam. O Arus não espera resposta imediata. Dá um leve aceno de cabeça e segue seu caminho pela neve, o manto fino balançando com o vento da tarde. Logo desaparece entre os telhados cobertos de gelo. O som da pá continua. Chuff, chuff. O grupo permanece em silêncio por mais alguns instantes, o peso da proposta pairando no ar junto à neve, que não para de cair. A neve continua a cair de forma lenta, quase cerimonial, enquanto o grupo segue pelas ruas de Thermaline rumo ao salão da cidade. O silêncio entre eles é pontuado apenas pelo som das botas, afundando na neve fofa e pelos pensamentos silenciosos sobre o funeral e o convite enigmático de Arus Mastil. O salão da cidade é um prédio de madeira sólida, com colunas reforçadas para suportar o rigor do inverno. Uma bandeira da cidade balança preguiçosamente na entrada, e à sua frente, um único guarda montando guarda, envolto em um manto espesso, uma lança em punho. Quando o grupo se aproxima, o homem se adianta um passo, erguendo a mão com autoridade. Alto lá! O orador está ocupado. O que vocês desejam? Marceline ergue uma sobrancelha ao reconhecê-lo. Tarn Barlek, um soldado veterano da milícia local, conhecido por sua língua solta e tentativas de flerte mal disfarçadas. Ele frequenta a taverna nos dias de folga e já tentara impressioná-la com histórias de patrulhas e batalhas imaginárias no gelo. Ela suspira internamente. Claro que era ele. Tarna reconhece também. Um leve sorriso aparece no canto da boca. Ora, ora! Se não é a moça dos chás milagrosos? Acompanhada hoje? Ele diz de olho no grupo. Trouxe reforços, foi? Kaunan ergue uma sobrancelha com curiosidade, mas permanece calado. Kelerion observa essa interação com frieza respeitosa, e Ignex apenas mantém o semblante calmo. Marceline responde antes que alguém perca a paciência. O orador nos pediu pessoalmente para encontrá-lo. Disse que precisava da ajuda de gente de fora. Estamos apenas atendendo ao chamado. O sorriso de Tarn vacila por um momento. Foi mesmo? Bem, ele não comentou nada comigo.
Mas se foi chamado, posso perguntar? Esperem aqui. Ele gira nos calcanhares, entra pela porta pesada da prefeitura e a deixa se fechar atrás de si com um clangue abafado. O grupo troca olhares. Ele parece confiar em você. Comenta Ignex em voz baixa, olhando de lado para Marceline. Ela revira os olhos. Infelizmente. Tarn retorna algum tempo depois e fala: Venham comigo. O grupo é conduzido por Tarn Barlek através dos corredores austeros da prefeitura. O interior contrasta com o frio lá fora. Um calor agradável vindo de uma lareira embutida em uma das paredes preenche o ar, misturado ao cheiro sutil de madeira encerada e pergaminhos antigos. Ao chegarem à sala principal, Tarn abre a porta e se afasta com um gesto respeitoso. A sala é imponente, com uma mesa de madeira escura ocupando o centro e móveis finamente trabalhados em torno dela. Atrás da mesa, pendurado com orgulho, o estandarte de Thermaline, um escudo azul celeste com uma truta prateada nadando em direção a uma elipse vermelha. O Arus Mestil está lá, como um monumento vivo de dignidade e força. Vestindo roupas elegantes, mas práticas, o meio-orc ergue os olhos de alguns papéis e se levanta assim que vê o grupo entrar. Seus olhos repousam primeiro sobre Kaunan, a quem ele cumprimenta com um sorriso sincero. Kaunan, ainda bem que veio. Em seguida volta-se para Marceline, fazendo um leve aceno de cabeça. Marceline? Por fim, ele se aproxima de Kelerion e Ignex e estende a mão firme para o Aasimar, o rosto abrindo-se em um sorriso caloroso. Me perdoe, mas não me apresentei direito quando nos encontramos na taverna mais cedo. Ele então se afasta meio passo, abrindo os braços com naturalidade. Oarus Mestil, orador de Thermaline. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Espero que não tenham se deixado abater pelo clima, nem pela cerimônia fúnebre. Ele os convida a sentarem-se nas cadeiras diante da mesa. Imagino que tenham perguntas, mas saibam que eu também tenho. E talvez possamos ajudar uns aos outros. Orus Mestil se senta, mas permanece com a postura firme, como quem carrega o peso de responsabilidades maiores do que sua própria figura sugere. Sei que Marceline tem investido seu tempo para cuidar da saúde da cidade, principalmente dos mais pobres. Ele diz, lançando um olhar grato na direção da jovem mulher. Eu lhe agradeço muito por isso. Seus olhos voltam-se então para Kaunan, e um sorriso leve se desenha em seu rosto. E sei que Kaunan aqui também já tem fama de herói. Salvou uma criança e chegou à cidade como quem sai de uma história das antigas. Ele se inclina um pouco sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Espero que me perdoem. As pessoas nesta região de Faerun não são exatamente conhecidas por sua hospitalidade com os estrangeiros. Mas eu tenho tentado mudar essa mentalidade aqui em Thermaline. Seu tom é sincero. Há algo de paternal e, ao mesmo tempo, de um líder que entende o quanto a cidade precisa mudar para sobreviver ao rigor da vida no norte. Minha mãe sempre dizia que devemos tratar bem os forasteiros. Afinal, um dia, o povo de Icewind Dale também foi estrangeiro aqui. Ele dá uma pausa, deixando que a frase assente no ar, como uma verdade simples e antiga. E talvez agora seja o momento de unir forças, porque o que está acontecendo por aqui, bem, não posso mais ignorar. Ele olha nos olhos de cada um com seriedade renovada. Estão prontos para ouvir o que me aflige? Marceline cruza os braços, a expressão fechada. Imagino que esteja relacionado ao fato de Urgon Went ter sido enterrado em um caixão fechado? Warus assente com um suspiro pesado, apoiando os cotovelos na mesa enquanto entrelaça as mãos. Exatamente. Urgon ganhava a vida como explorador. Estava fora havia 1 ano em uma expedição para o norte até Iselcross. Ele lança um olhar a Kaunan e Ignex, como quem pesa se eles conhecem a região. Uma terra de gelo e segredos, onde os destroços de uma antiga cidade voadora de Netheril jazem soterrados. Ele voltou trazendo pouco, mas o suficiente para alimentar boatos e desgraça. Ele se recosta, olhos perdidos por um instante. Algumas semanas após o retorno, começaram os sintomas. A pele empalidecida, as veias escurecendo, uma espécie de hipotermia constante. Tentamos clérigos, poções, encantamentos. Nada funcionou.
Nos últimos dias, ele mal conseguia andar, e ontem à noite, o encontramos completamente transformado em gelo. O silêncio na sala pesa por um instante. Selamos a cabana e deixei guardas de prontidão para afastar os curiosos. O Aros então respira fundo e continua. Pensávamos que fosse um caso isolado, mas descobrimos que uma anã chamada Tulji Lutan apresenta os mesmos sintomas. Ela vive sozinha, é uma armadilheira e extremamente arredia, principalmente com autoridades. Ele olha diretamente para o grupo. Acredito que aventureiros como vocês possam conseguir arrancar algo dela. Ou ao menos saber o que ela pode estar escondendo. Ele se levanta devagar, as mãos sobre a mesa, olhando cada um nos olhos. Seja o que for que Urgon trouxe de Aisel Cross está se espalhando. E se não descobrirmos logo, Thermaline pode sofrer mais do que já sofreu. Kaunan parece inquieto. Kelerion franze o senho. Ignex inclina a cabeça, atento. Marceline sente um frio que não vem só da neve lá fora. Gostaria muito que vocês pudessem ir ajudar. Eu estaria disposto a recompensá-los pelo trabalho com 100 peças de ouro. O que me dizem? Falaremos com a anã. Fala Marceline já se levantando. O grupo se levanta e vai até a saída. Marceline olha para o grupo e fala: Sei onde a tal Tulji mora. Venham comigo. O grupo segue a moça em silêncio. A brisa fria que sopra do lago parece ficar mais cortante conforme o grupo se aproxima da cabana. É uma construção simples, de madeira escurecida pelo tempo e pelo clima hostil de Icewind Dale, com uma pequena chaminé de onde sai uma espessa coluna de fumaça, mais densa do que o normal, quase sufocante. A neve ao redor da porta está pisoteada, sugerindo movimentação recente, apesar da aparência de isolamento. Kelerion dá 2 toques firmes na porta, a mão enluvada contrastando com a madeira fria. Tulji Lutan, somos apenas visitantes. Queremos conversar, nada mais. Enquanto isso, Marceline, Kaunan e Ignex se posicionam discretamente perto das janelas, tentando espiar o interior. Mas a fumaça vinda da lareira se acumula no pequeno cômodo, criando sombras vacilantes e dificultando qualquer visão. O cheiro da fumaça de madeira queimada invade as narinas. E algo mais, um odor acre, como de substâncias resinosas queimando. Então, uma voz rouca e amarga rompe o silêncio por trás da porta. Vão embora! Ela berra. Deixem-me morrer em paz. Já é tarde demais para mim. Um silêncio tenso se instala por um segundo. Ignex dá um passo à frente, a voz calma e suave como o vento entre os pinheiros. Ninguém precisa morrer hoje, Tulji. Viemos ajudar. Você não está sozinha, mesmo que pense o contrário. A tranca range do outro lado, mas não se move. Kaunan observa as frestas. Há movimento lá dentro, sombras instáveis, talvez da própria anã andando de um lado para o outro, ou talvez apenas a dança da fumaça. Marceline, experiente em lidar com pacientes desesperados, sente o desespero na voz da anã. Aquilo não era apenas medo, era culpa, arrependimento, ou ambos. O rangido da porta se abrindo parece mais alto do que deveria, quebrando o frio cortante da tarde. Quando a porta finalmente revela o interior da cabana, uma figura baixa e encurvada aparece. Tulji Lutan, envolta em vários cobertores de lã, a pele perolada de suor, mesmo no frio do vale. Seus olhos estão vermelhos, com olheiras profundas e haveias azuladas e enegrecidas que sobem por seu pescoço até o rosto. Ela cambaleia para o interior da cabana, ignorando os visitantes por um momento. Gira, quietos. Murmura com um gesto cansado da mão. Os 2 lobos cinzentos, robustos e alertas, se deitam obedientemente ao lado da cama, mantendo olhos atentos no grupo. A fumaça quase preenche todo o ambiente. Há um braseiro de metal perto da cama, soltando vapores de alguma erva ou resina. Um cheiro pungente e amargo que mistura hortelã seca com algo mais químico. A lareira acesa acrescenta ao calor sufocante, fazendo até Kaunan se sentir incomodado, apesar de sua origem feérica. Tulji se senta com esforço na beirada da cama, tossindo. O que querem? Ela resmungou com a voz rouca, desviando o olhar.
Kaunan se aproximou cauteloso. Viemos ajudar. Você não está sozinha nessa. Ajuda? Ela soltou uma risada seca, interrompida por mais tosses. Ninguém pode me ajudar. Nem mesmo Moradin me salvaria depois do que fiz. O silêncio se adensou por um instante. Marceline deu um passo à frente com suavidade. O que foi que você fez, Tulgi? A anã hesitou, o olhar perdido nas chamas da lareira. Quando Urgon voltou de Aizelcross, Começou Tulgi com a voz rouca. minha irmã Hulil soube disso. Ela me mandou vir para Termaline. A anã fez uma pausa como se reunir forças para continuar. A gente ficou sabendo que ele carregava relíquias antigas, coisas de valor incalculável. Mas Urgon não ficou muito tempo com elas. Vendeu tudo para uma elfa chamada Verla, dona de um antiquário aqui na cidade, o Pelk's Curiosities. Ela tossiu, o som ecoando dolorosamente no pequeno espaço. Eu esperei. Esperei até Urgon concluir a venda. Depois, invadi o antiquário e roubei tudo. Fiz exatamente o que Hulil mandou. O grupo trocou olhares graves. Marceline apertou os lábios, sentindo o peso das palavras da anã. E os itens? Perguntou Kaunan com cuidado. Tulgi engoliu seco, o olhar agora fixo no nada. Não estão mais comigo. Depois do roubo, enviei tudo para Hulil. Ela está escondida nas Croker's Caves, ao norte daqui. Ela sorriu um sorriso amargo. Imagino que ela já esteja sofrendo a mesma maldição agora. O calor da cabana parecia ainda mais pesado diante da revelação. Kelerion cruzou os braços pensativo, enquanto Ignex olhava para o braseiro, como se refletisse sobre as implicações sombrias daquela maldição que se espalhava. Enquanto Tulgi falava, Marceline franziu a testa. Ela se lembrava agora. O roubo no Pelk's Curiosities havia sido comentado na cidade cerca de 2 meses atrás. Na época, foi tratado como um crime oportunista, mas ninguém tinha ligado o incidente ao estranho adoecimento de Urgon. Ignex, atento, observava algo debaixo dos pesados cobertores que cobriam a anã. Um brilho metálico discreto denunciava a presença de uma adaga embainhada junto à cintura de Tulgi. Com um tom calmo, mas firme, o druida Tiflin perguntou. Quais itens exatamente você roubou? Tulgi soltou um suspiro cansado, seu rosto endurecendo em frustração. Não lembro direito. Ela murmurou, a voz embargada. Havia várias coisas. Pergaminhos, algumas bugigangas de ouro, pedras lapidadas. Mas... Com um gesto lento, ela puxou de sob os cobertores uma adaga ornamentada. O cabo era trabalhado com intrincados desenhos de runas, e a lâmina, de um metal estranho e pálido, parecia pulsar sob a luz trêmula do braseiro. Fiquei com essa, disse, entregando a adaga nas mãos de Kelerion. O clérigo de Amalnator a examinou cuidadosamente, os olhos dourados fixos nos detalhes arcanos. Seu semblante se tornou ainda mais sério conforme a análise avançava. Isto aqui Ele disse em voz baixa para o grupo. é uma adaga cerimonial. Uma peça antiga, de origem netheril. Provavelmente usada em rituais místicos, talvez até relacionados à magia proibida da antiguidade. Ignex lançou um olhar significativo para Marceline e Kaunan. O grupo sentia com cada vez mais certeza que o que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma doença comum. Era algo muito mais antigo e perigoso. Ignex se ajoelhou ao lado dos 2 lobos, afagando seus pelos espessos e sentindo a confiança deles se firmar. Iro e Gira lamberam levemente as mãos do Tiflin, os olhos inteligentes e fiéis, observando a dona. São lindos animais. Disse Ignex, com uma voz suave enquanto continuava o carinho. Parece que você fez um bom trabalho com eles. Tulgi o observou com olhos cansados e marejados. A tristeza na sua expressão era profunda, mas por um breve momento, suavizou-se ao ver a interação. São meus únicos amigos neste mundo. Murmurou ela, a voz embargada. Mesmo agora, no fim, eles continuam aqui. A anã respirou fundo, seus olhos fixos nos lobos e depois nos de Ignex, como se estivesse pesando sua decisão final.
Cuide deles para mim Ela pediu com uma seriedade grave. quando eu virar gelo. Ignex assentiu lentamente, colocando uma das mãos sobre o peito em um gesto de promessa silenciosa. Iro e Gira roçaram os focinhos em sua perna, como se aprovassem aquele juramento. O calor opressivo da cabana parecia contrastar ainda mais com o frio inevitável que se aproximava. Kaunan, Marceline e Kelerion trocaram olhares silenciosos. Havia urgência naquela missão, e agora um novo peso. As últimas vontades de uma moribunda. Marceline olha para a pobre anã vítima de sua ganância, mas sente pena. Se nós encontrarmos uma cura, traremos até você. O grupo se despede da anã e parte para Pelk's Curiosities. Marceline conhece o caminho, Vamos, não é muito longe daqui. diz ela. Não muito tempo depois, o grupo para diante da fachada fechada e silenciosa do Pelk's Curiosities. A madeira das janelas estava reforçada com tábuas, e uma fina camada de neve já cobria o batente da porta, sinal de que ninguém entrava ali há bastante tempo. Marceline ajeitou o manto sobre os ombros contra o vento frio e comentou em tom baixo. A loja não abre desde o roubo. Disse olhando para o letreiro desbotado. Ouvi dizer que Verla, a dona, se mudou para Bryn Shander depois de tudo o que aconteceu. Kaunan observou ao redor com atenção, como se tentando captar qualquer detalhe suspeito. Kelerion e Ignex também estudaram o local, percebendo que o abandono parecia legítimo. Parece que a trilha da adaga e dos outros itens nos leva mesmo para Croker's Caves. Murmurou Kelerion, cruzando os braços. E rápido. Completou Ignex, olhando na direção do norte, como se pudesse já sentir o perigo à frente. Marceline se virou para o grupo, determinada. Vamos nos preparar. Croker's Caves não é exatamente um lugar acolhedor. A neve começou a cair com mais força, cobrindo lentamente as pegadas que eles deixaram no caminho. Enquanto Marceline falava, Ignex percebe um ruído vindo de dentro da loja. Parece que tem alguém lá dentro. Diz ele fazendo sinal para os demais. Todos percebem os sons abafados, vindo de dentro da loja fechada. O grupo imediatamente se cala, trocando olhares atentos. Marceline franze o senho e dá um passo para trás, instintivamente levando a mão até o cabo de sua adaga escondida sob o manto. Kaunan aproxima-se da porta, os sentidos élficos aguçados, tentando captar qualquer movimento. Ignex, com um gesto calmo, sinaliza para que todos se aproximem discretamente. Ele se agacha ao lado da porta, encostando o ouvido contra a madeira envelhecida. Do outro lado, o som de passos leves e um barulho metálico, como se alguém remexesse em caixas ou prateleiras, ecoa brevemente. Tem alguém mexendo lá dentro. Sussurra Ignex. Kelerion, já preparando discretamente um pequeno feixe de luz dourada nas mãos, fala em voz baixa. Não parece vandalismo. Os sons são cuidadosos demais. Kaunan olha para os demais e diz. Talvez Verla não tenha ido embora. Ou talvez alguém esteja buscando algo que ficou para trás. O vento gelado assobia pelas frestas da rua enquanto eles planejam o próximo passo. Kaunan grita. Olá, tem alguém em casa? Subitamente os sons do interior param. Kelerion fala. Precisamos conversar. Kaunan começa a circular a construção em busca de uma entrada, sem sinal de janelas ou portas abertas. Marceline tira de seus bolsos um conjunto de ferramentas e tenta destrancar a porta da frente. Cuidadosamente, ela ouve o clique do sucesso e começa a abrir a porta lentamente. Antes que seus olhos se acostumassem ao escuro dentro da loja, ela ouve o som de bestas atirando. Rolem iniciativa.